Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Boa noite, Brasil. Falo direto. Boa noite, meu amigo Geraldo. Como tá? Tudo bem? Falo direto aqui de Porto Alegre, minha terra natal aqui no Rio Grande do Sul. Dou as boas-vindas a todos a essa conversa. Mais uma conversa aqui sobre mais um tema interessantíssimo. Dou as boas-vindas também aos buscadores, aos treinadores como eu, coaches, pessoas que se empenham para trazer conhecimento, trazer sabedoria a outras pessoas, crescimento, expansão dessas outras vidas, dessas outras pessoas, clientes, amigos. Então, dou as boas-vindas a esses buscadores que estão me vendo agora. Meu nome é Maximilian Kleinbing. Eu sou formado no ITA, no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, em 1998. Formei em Engenharia Mecânica e trabalhei durante 20 anos na indústria aeronáutica. Trabalhei como engenheiro em várias indústrias, vários países também. Depois que eu me formei, fiquei um tempo trabalhando na Força Aérea Brasileira, com muito orgulho. Fui integrante das Forças Armadas durante 6 anos, como oficial da Força Aérea. Depois eu trabalhei na Embraer durante cerca de 10 anos. Também um período de muito aprendizado, de desafios enormes, produzindo novos aviões, desenvolvendo aviões novos. Boa noite aí, Marcelo, seja bem-vindo também. Então, foram 10 anos de muitos desafios na Embraer, desenvolvendo novos aviões, conceitos novos, aviões que hoje estão no mercado, fazendo sucesso que a Embraer atingiu por merecimento, puro merecimento no mundo. E depois eu fiquei um tempo, me transferi para Bombardier no Canadá, em Montreal. Fiquei 1 ano e 3 meses na Bombardier, onde ajudei a desenvolver um avião também lá, o avião C-Series, que hoje faz parte da Airbus. Então, eu fiquei cerca de 5 anos no exterior, né? Depois eu me transferi para a Inglaterra, trabalhei em Londres, numa universidade bem grande lá, que tem cerca de 20 mil alunos, uma universidade pública, mas muito grande, tem vários campos. Eu trabalhei lá como Senior Lecturer, na Senior Lecturer de Engenharia Aeronáutica. Fiquei lá cerca de 6 meses. Bem-vinda também, Tânia, seja bem-vinda. Gel, seja bem-vinda. Um oi, um abração. Maria Tereza também. Eu estou falando um pouco da minha experiência até chegar nesse momento aqui, nesse instante, porque as pessoas sabem quem eu sou, da onde eu trouxe essa bagagem que eu vou passar para vocês hoje. É fruto de muito estudo, muita leitura, muito estudo. Isso, eu garanto para vocês, não saiu tudo da minha cabeça, e vocês vão ver que esse conhecimento vai trazer uma compreensão melhor desse instrumento poderosíssimo que nós temos, que é a nossa mente. Então, depois da Inglaterra, né, continuando, eu trabalhei um tempo na Suíça, também na Pilatus Aircraft, desenvolvendo um jato comercial, na verdade um executivo, né, um jato executivo. E depois eu voltei para o Brasil, que é onde eu estou agora, aqui na minha terra. Voltei em março, final de março, estou até hoje.
Então é muito prazer estar aqui para mais essa live. É um trabalho fantástico, maravilhoso que eu tenho feito em paralelo com a minha carreira de engenheiro. Tenho muito orgulho desse trabalho, ajudando as pessoas a serem o seu melhor, a atingir os seus objetivos, terem carreiras de sucesso, serem mais felizes, terem mais compreensão. E isso me obriga assim, um enorme esforço de estar à frente disso, de buscar isso todos os dias da minha vida. Então, é por isso que eu estou aqui. E o tema de hoje, o que você precisa muito saber, não é precisa só, é precisa muito saber sobre a sua mente. Por que alguns têm sucesso estrondoso, descobrem coisas incríveis, têm experiências de vida fantásticas, atingem assim uma coisa que às vezes parece inimaginável. E outros ficam ali na beira da tristeza, às vezes, ou na beira da insatisfação, por não estar conseguindo aquilo que queria mesmo, por não estar ali chegando naquele ponto que realmente queria. E nós vamos entender hoje um pouco melhor, eu garanto para vocês que nós vamos entender melhor por que isso acontece na vida de muitas pessoas, esse salto, esse algo mais, por que ele acontece, ou ele é bem-vinda também. Por que esse salto acontece, como ele acontece na vida das pessoas. Todos nós nascemos iguais, nenês iguais, a gente tem uma capacidade muito parecida, que nos dá simbolizada, né, materializada por esse corpo, por essa mente. Nós temos uma capacidade muito parecida, mas olha a diferença que tem entre as vidas, como são diferentes. Então eu pergunto, se alguém te ameaça com palavras ou uma agressão física, quanto tempo demora para você reagir? É instantâneo, é muito rápido, é coisa de milissegundos. Em milissegundos nós somos capazes de identificar uma ameaça e agir para nos defender, seja com fuga ou o ataque mesmo, contra-atacar, né? Tem gente que fica paralisado, existe esse caso também, tem gente que fica paralisado pelo medo, tá? Mas é uma reação também. Mas vejam como é rápido, é milissegundos. Em milissegundos você olha uma pessoa e a sua mente analisa ela e sabe dizer se aquela pessoa é amiga ou não, se ela é confiável ou não. O gesto dela, é todo o corpo, o rosto, microexpressões do rosto, isso tudo muito rápido. Então essa é uma faculdade, um exemplo de uma faculdade. Oi, Nazazena, amigão também está no YouTube, também nós estamos ao vivo também no YouTube, tá? Para quem não sabe. Então tá no YouTube e no Instagram. Então esse é um exemplo de uma reação extremamente rápida do nosso cérebro e é uma capacidade que a gente tem de reação frente ao perigo, né, ou ameaça, ou uma situação mesmo, uma conversa até, a gente analisar uma situação e tomar uma atitude muito rápido. Mas aí eu pergunto, e se eu te propuser um enigma, se eu te propuser uma coisa matemática, por exemplo, ou um problema para se resolver. Tá? O Jorge também é bem-vindo. Quanto tempo vai demorar? Vai demorar minutos, vai demorar muitos minutos para a gente analisar com a lógica e ver qual a melhor solução, para que lado melhor ir. Então a lógica, o raciocínio
já não é tão rápido quanto essa reação do corpo. O nosso corpo responde muito rápido. Nossos músculos respondem muito rápido a comando do cérebro. Mas já uma análise, um raciocínio é bem mais lento. Então, porque usa outra faculdade do nosso cérebro, mais lento. E aí, mas só que aí o próximo passo, qual é? É outra faculdade que o nosso cérebro tem, que é ainda mais lenta. Não é horas, minutos, são dias, são meses. E é sobre essa faculdade importantíssima que nós vamos falar hoje. Essa faculdade. Então, como é que o cérebro foi evoluindo, né? Um pouquinho sobre essa evolução que vai nos ajudar também a pensar sobre essas funções do cérebro. O cérebro, inicialmente, que é nos animais menos evoluídos, ele é uma coisa, um núcleo que é chamado de cérebro reptiliano. Por que reptiliano? Porque é semelhante dos répteis, né? É um cérebro instintivo, é um cérebro de reação, né? Ataque e defesa, é um cérebro que pronto para te defender a sua sobrevivência. Por isso chama reptiliano. Ele está muito ligado ao olfato. Nosso olfato é um instrumento fenomenal para nos dizer se alguma coisa é comestível, se alguma coisa é amiga. A gente se guia pelo olfato em muitas coisas. E os animais, principalmente, né? Os animais se guiam para escolher essa ou aquela atitude a tomar pelo olfato, né? A gente vê pelos cachorros, a gente vê por muitas coisas como os animais vamos dizer, usam o olfato. E a gente também, nesse cérebro reptiliano. Mas um pouco mais evoluído, ao longo da nossa evolução, foi se criando novas funcionalidades, novas capacidades, que foram as emoções. E se criou então o chamado cérebro límbico, que é onde estão guardadas nossas emoções e já a memória, parte da memória. Então isso possibilitou que a gente começasse a guardar memória, ou seja, ter afetos, afetos, né, guardados na memória. Então isso aí já possibilitou já começar a coisa social, convívio social, e o cérebro límbico é o que faz essas funções. Só que daí então, o terceiro salto evolutivo, grande salto, que ocorreu há cerca de 100 milhões de anos, foi o desenvolvimento do neocórtex cerebral, que é a massa cinzenta. É onde está o raciocínio, a lógica, é onde o nosso cérebro é capaz de analisar questões complexas. Então, essa terceira camada é a camada mais avançada, mais desenvolvida, e nos possibilitou então nos tornarmos seres humanos. Então, essa para nós podermos entender essa evolução. Só que tem uma outra coisa. Existe estudos, né, de psicologia mesmo, isso aí vem da psicologia. Parte das nossas experiências ficam guardadas de forma consciente. A gente sabe delas, a gente tem consciência delas. Só que parte das nossas experiências são guardadas de tal maneira que a gente não tem mais acesso a elas. Mas não significa que elas não existam. É como um iceberg. A analogia do iceberg nos mostra o quê? Quando o iceberg descola e cai do continente, aquela massa imensa
enorme de água doce, cai no oceano. A água doce é mais leve do que a água salgada, então elas flutuam, o iceberg flutua, só que boa parte dele fica submerso. A maior parte dele fica submerso. Então essa analogia nos diz o quê? Que a parte que está acima da água é a nossa parte do cérebro consciente, a nossa consciência. E o que está sobre a água é o inconsciente. Então nós não temos acesso. Tá? Então essas três tipos de cérebros, né, partes do cérebro que eu tinha comentado, do reptiliano, límbico e o neocórtex, parte desses três está no consciente e parte deles não nos é acessível mais. Entendam? Então, o que acontece é que todo instante nós somos bombardeados, e se nós recebemos uma informação dos 5 sentidos, que é enorme. É uma grande quantidade de informação. Uma informação que está chegando pela pele, pelos olhos, pelo olfato, pelos ouvidos, pela língua, pelo todo o nosso corpo, e ela saturaria a nossa mente se não houvesse um processo de tratar esses dados. E existe. Então essa é uma característica da nossa mente que a gente precisa entender. A nossa mente, ela distorce os fatos, que ela precisa distorcer, ela generaliza, ou seja, quando ela pega um pedaço de alguma informação, ela tende a expandir aquilo para para o todo, dizer que tudo é daquele jeito, generalizar, e ela também deleta informações que ela julga não tão importantes. Com isso, a gente é capaz de guardar uma enorme quantidade de informação e que é de chegar a todo tempo, né, que de outra forma não seríamos capazes. Então, isso para a gente poder entender como o nosso cérebro funciona, coisas que ele tem. Mas tudo isso é para chegar no ponto onde há o pulo do gato. O pulo do gato é justamente essa parte do nosso cérebro que não nos é mais acessível, é o inconsciente. Por que o inconsciente é tão importante para nós, seres humanos? Por que ele é tão importante, já ligando com o objetivo dessa live? Ele é importante assim porque ele é o ator, é o grande instrumento para as nossas realizações. Ele é o principal capturador, realizador. Enquanto a mente consciente analisa, decide, baseado nas informações disponíveis no dia a dia ou na memória, como uma faca, a lógica nos ajuda a cortar os problemas em pedacinhos pequenininhos e olhar cada um deles para poder dizer: esse pedacinho é melhor, esse pedacinho é assim, esse pedacinho é assado. O inconsciente, ele não fica julgando. Então, o nosso inconsciente tem certas características que fazem dele um instrumento que não nos é muito compreendido, não é tão fácil de compreender. Por isso que esse assunto é tão importante, porque é um assunto, é uma parte das nossas capacidades imensas que não é tão fácil de entender. Primeiro, por quê? Porque o tempo ali não é mais milissegundos, não é mais minutos, horas.
são dias e dias, são meses, são anos. Então, no inconsciente, o tempo já não é tão linear também como a gente está acostumado. Não é aquele tempo linear, bonitinho, fácil. Então, estamos falando de uma máquina que não é tão fácil da gente entender, não funciona no mesmo ritmo que nós estamos acostumados, só que ela é crucial para nossas realizações. Ela é o responsável por uma grande parte do nosso sucesso, das nossas conquistas. Por isso que muita gente tem dificuldade de usá-la, porque ela não é tão óbvia. Ela não é aquela resposta rápida que a gente está acostumado. Ela não faz análises, ela ouve os nossos pensamentos, ela entende nossos pedidos, ela fica na escuta, sem julgar, sem colocar a lógica em cima. Ela não tem essa lógica, ela obedece. Ela é um instrumento, uma máquina que obedece o que você comanda para ela. Mas a falta desse conhecimento, desse aprendizado, faz o quê? Hoje, a gente pensa uma coisa, deseja uma coisa, e essa mensagem chega até ao inconsciente dessa forma. Aí amanhã, ou alguns dias depois, a gente já pensa de outra forma. A gente já tem outras vontades. E quando você pensa de outra forma, é como se você dissesse que aquela primeira forma você não quer mais, porque agora você quer outra. Então, imagine vocês querendo controlar. É como se você quisesse controlar uma coisa muito devagar, dando comandos muito rápidos. É isso que a gente faz. É isso que a gente faz com o nosso inconsciente, o nosso grande realizador. Então, como resolver isso? Como lidar com essa máquina para que ela nos dê o que a gente quer? Para que ela haja pro nosso benefício e alinhado com o que nós queremos. Como fazer isso? Essa é uma questão chave. Então, existem então duas coisas principais que nos ajudam a lidar com esse inconsciente. Uma, ele gosta de repetição. O nosso inconsciente gosta de repetição. Ele não gosta de um comando único e fale para ele: eu quero isso, faça tal coisa. Ele é lento, um comando só para ele é quase nada. O nosso inconsciente gosta de repetição. Ele começa a acreditar, ele começa a agir à medida que a gente vai repetindo a mesma coisa para ele, de forma que ele entenda realmente, aceite. Ele aceita então. E a outra coisa é, ele escuta os nossos pensamentos. Então, nossos pensamentos têm que estar alinhados com os nossos desejos. Porque o inconsciente não é lógico. Ele obedece, ele não faz julgamentos. Ele vai atrás do que é mais repetido, o que é mais pensado, falado. Aí ele passa a agir. É como se fosse um animal, um elefante, né? Como se fosse um elefante
ele obedece o que você comanda, mas você tem que comandar ele várias vezes, falar várias vezes até ele começar a andar. E quando ele anda, ele também demora a parar. É como se ele tivesse uma inércia. Quando a gente consegue fazer esse elefante andar, ele começa a andar e ele não para mais naquela direção. Ele passa a nos atender, ele passa a nos dar o que a gente quer. Então, por que se fala que nós, seres humanos, usamos muito pouco das nossas capacidades, né? Quantas vezes vocês devem ter ouvido isso já, né? A gente só usa 10%, a gente só usa 5% da nossa mente. Tá aí o que está faltando. É esse instrumento poderosíssimo. Só que a gente não entende ele. A gente precisa entender esse instrumento. Nós precisamos entender esse instrumento. E quando a gente entende, não tem nada que não seja possível. Não tem nada que não seja possível. Isso está provado, está N exemplos. Quantas pessoas conseguiram coisas, feitos incríveis, que os outros ficam assim, como pode? Às vezes, como pode ter conseguido isso? Como pode um paciente desenganado sobreviver e se curar? Como pode alguém que sofreu atrocidades às vezes, de repente dar a volta por cima e trazer para esse mundo coisas, aprendizados novos que ninguém mais tinha? Como pode esse tipo de coisa? Um país mesmo. Como pode alguém mudar a sua vida radicalmente para melhor? Então, esse é o poder que a gente tem e que a gente não compreende muito bem. Não compreendemos bem. Então, para encerrar, eu queria fazer um breve exercício para que a gente entre em contato mais próximo, chegue mais perto dessa parte da nossa mente, né, que por muito tempo, talvez, eu acredito que você que está me ouvindo, talvez não tenha estado em contato com essa capacidade, com essa parte da sua mente. Talvez você não tenha usado ela, deixado a coisa correr, os dias correrem, os anos correrem. E lá dentro desse inconsciente tem um monte de coisas. Tem também coisas ruins. Tem muitas coisas boas e nossas experiências que foram filtradas, que foram deletadas, generalizadas, estão lá guardadas, bem guardadas. E a gente tem elas. Por isso, então eu vou pedir para que vocês façam comigo essa experiência de chegar perto, mais perto desse poço de sabedoria e de realizações que a gente tem. Então, se vocês sentarem numa posição confortável e escutarem essa música comigo, vejo como essa música já nos faz desacelerar, acalmando. A gente precisa acalmar para entrar na mesma frequência da nossa mente inconsciente.
Isso não é religião, isso é técnica, isso é compreensão. E entre então em contato com a sua respiração, sentindo junto com a música, sentindo o ar e a respiração se tornar mais profunda. Se você se permitir fazer esse exercício, você vai sentir uma calma muito grande que entra, que chega a cada respiração. Você vai sentir o ar entrar no seu corpo e torná-lo mais calmo, mais longe do cotidiano. E então você vai sentindo que é possível se harmonizar com o seu inconsciente. Acalmando o seu coração. Ao respirar, você se permite se conectar com o seu coração, com as batidas do seu coração. Acalmando, diminuindo a frequência dos pensamentos. Às vezes nem. Acalmando, porque assim é a forma de entrar em contato com essa energia, em contato com o nosso inconsciente. Para isso, você pode se permitir andar por um corredor, um longo corredor. Um corredor que você pode ver na sua mente, um corredor com várias portas de ambos os lados. E lá no fundo desse corredor, você pode ver uma grande porta e você sente que quando entrar por essa porta, será capaz de estar em harmonia com o seu inconsciente, com o seu ser, com aquele que sempre te ajudou a conseguir tudo na sua vida, mesmo que você não soubesse. Mesmo quando você estava distraído,
Ele estava lá por você. Continue por esse corredor. A cada passo, ouvindo o barulho da passada. Veja a luz que está nesse corredor, as paredes, veja as portas que vão passando uma a uma e você vai se aproximando dessa porta no final. Você já sente até uma expectativa, porque sabe que ali vai encontrar algo muito precioso, algo muito caro, importante, algo que é seu. Você continua caminhando por esse corredor e chega até essa porta. Ao respirar, você agarra a maçaneta, segura a maçaneta e girando essa maçaneta você entra. Você entra nessa sala. É uma sala com muitas lembranças boas do seu passado. Muitas coisas que te alegram, que te trazem um sorriso no rosto. Coisas que te fazem sentir em casa, a sua casa, mas a sua casa interior. Sinta então nesse ambiente bonito, bem iluminado, em paz. Sinta nesse ambiente a presença do seu próprio eu interior, do seu inconsciente, essa energia que está dentro de você, mas que talvez você não tenha tido a chance de se conectar. Conecte-se agora com o seu inconsciente. Perceba quanta paz, quanta calma existe ali. E o seu coração está agora em paz. Convido vocês a agradecer por estar nesse lugar especial, por se permitir viver essa experiência. Convido a olhar os objetos que estão ali, olhar ao seu redor, entender o significado desses objetos e saber que você está sendo guiado
está sendo ajudado pelo seu inconsciente todos os dias da sua vida. E assim vai ser para sempre. Ele vai estar lá por você para sempre. Respirando, então, vamos voltando, nos dirigindo até a porta, abrindo essa porta e caminhando pelo corredor, os passos, o ruído dos passos nos guiando de novo, até voltar a esse momento presente. Em 3, 2, 1, podemos voltar. Então essa foi uma pequena amostra do poder que a gente tem guardado no nosso inconsciente. Eu agradeço muito a presença de todos, agradeço também aos amigos, o Naziazeno, o Gabas, o Shailon que estão no YouTube, a todos que estão aí, aos buscadores e buscadoras, que eu falo muito com os buscadores e buscadoras que buscam a sabedoria, aos treinadores que buscam a sabedoria, algo a mais, um autoconhecimento e também a realização pessoal de si e dos outros. Agradeço muito a todos, foi muito bom e eu espero que tenham gostado e até a próxima live. Tchau, tchau a todos, tchau Dona Vera, tchau Leinha, quem mais que está aqui, deixa eu ver, tchau Maria Tereza, Geraldo, Clarissa, tchau Ivanice, tchau pessoal e até a próxima. Uma boa noite. Obrigado, mãe, por ter vindo. Obrigado, Clarissa. Obrigado por terem vindo. Aline, minha mana, Mel, minha mana, as minhas duas manas.